a gente gostaria, né, de iniciar a nossa fala, a gente retomando qual é o sentido da roda dentro de um curso, né, de formação em segurança alimentar e nutricional, que vai ser dirigido todo para os povos tradicionais de matriz africana. Eu sou Cota Mulangi, sou coordenadora nacional do FONSAM Pótima, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. O Fórum é uma organização que está hoje estruturada em 14 estados do país e hoje ampliando e fazendo sua base em torno de 3 a 4 municípios por cada um desses estados. Nossa missão é a luta por soberania alimentar e nós temos uma trajetória desde do processo, com 9 anos esse ano fizemos de existência, em participação nos modos de controle social dos conselhos municipais, estaduais de segurança alimentar e nutricional e também do Conselho Nacional. E dentro disso, o fórum, para alcançar essa meta de soberania, entendendo como soberania aqueles povos que conseguem não só atingir a quantidade adequada para alimentar o seu povo, com o valor nutricional adequado, mas em respeito também à sua tradição e seu sistema alimentar próprio. Então, nós partimos desse conceito, dessa missão, para buscar essa soberania. O que a gente identificou na caminhada, na discussão de insegurança alimentar, ou levando em conta o conceito de segurança alimentar, que é aquele de ter a quantidade de alimento, de valor nutricional, que no penúltimo guia alimentar a gente acrescentou o respeito à sua tradição e à sua regionalidade. Que nós tínhamos muito poucos dados, até porque nós enfrentávamos um primeiro processo que era ser reconhecido como povo. O processo reparatório das pessoas entenderem, os pesquisadores, os formadores de opinião, os legisladores, de que aquelas pessoas que foram arrancadas do continente africano eram pessoas que estavam centradas dentro de um princípio civilizatório e que, portanto, tinha também um sistema alimentar próprio, que ele incluía uma ritualística e toda uma técnica própria e adequada. E aí, então, nós tínhamos essa questão. Quando foi, acho que já faz 2 anos, foi em 2018, final de 2018, foi lançado um curso de governança e segurança alimentar, em que muitas das pessoas que compunham com a gente o Conselho Nacional, que logo depois foi extinto, fizeram parte numa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ali se estabeleceu, se conheceu todo o formato de acompanhamento e de estruturação da política pública de segurança alimentar. Aí o fórum, que tem constituído a nível nacional uma das instâncias que é a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de matriz africana, teve e foi em busca dos contatos diretos com os nossos representantes. O Fórum do Rio Grande do Sul tem como coordenadora estadual a Vera Soares, e um conjunto de pessoas que formam a sua executiva. Estamos dentro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e dentro do conselho, de alguns conselhos municipais. E, com certeza, a maioria, o fórum, ele é um fórum que é suprapartidário, mas ele é um fórum que tem, sim, princípios e valores que caminham à esquerda. E foi com esses parceiros, companheiros e camaradas que a gente conversou para efetivar essa proposta. E levando considerando
o número expressivo dos povos tradicionais norte-africanos do Rio Grande do Sul, considerando a temática de segurança alimentar e nutricional e saúde, cruzando literalmente que ter soberania alimentar desses povos e ter segurança alimentar desses povos levava e fortalecia a saúde coletiva desses povos, é que o deputado Marcon, com seus assessores, aos quais eu quero agradecer que estão aqui, configuraram uma emenda parlamentar em nome do Fundo São Fátima, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para efetivar esse desejo, esse sonho e essa meta de alcançar e conhecer o que nos levava a estar em segurança alimentar, mas também constituir indicadores e constituir os formatos e reconhecer as formas de chegar na soberania. Para nosso desespero, em 2019, passa por todo o processo burocrático de aprovação no Congresso, a chegada na universidade dessas verbas, nós fomos assolados pela pandemia do Covid. E fomos assolados por outras intempéries, das relações burocráticas dentro da própria universidade, o que nos levou a atrasar e não estar, porque esse projeto deveria ter sido executado no ano de 2020, e não foi. Foi solicitado o adiamento ao próprio gabinete, e isso foi realizado, foi dado a permissão, mas neste momento, aí depois até já vou passar direto para as minhas queridas parceiras de cooperação, que é as professoras que estão conosco, Valéria, e Gabriela. Parece até um trio daquele sertanejo, agora eu falei que nem assim, Valéria, Rumi e Gabriela. Para que possa explicar. Em que estágio estamos desse projeto? A cooperação foi efetivada, e aí eu vou depois pedir que as colegas coloquem qual foi o departamento que efetivou como um projeto de extensão. Tem um plano de trabalho já montado. Nós tivemos duas seleções para bolsistas. Infelizmente, nesse processo burocrático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente só conseguiu ficar com bolsistas, e eu digo só, não depreciando a importância de ter os bolsistas, mas porque no plano de trabalho inicial estava colocado que nós teríamos o reconhecimento real de mestres e mestras como pessoas, professores, repartindo e dividindo o conhecimento e o saber da tradição judaico-africana. Nós estamos impossibilitados desse reconhecimento real. Então, toda a verba, que é um total de R$100 mil, foi destinado para a gente ter bolsistas, mas isso acabou se tornando em algo muito produtivo, porque temos alavancado uma temática dentro da universidade que vai, com certeza, dar frutos muito importantes. Mas a gente já está com o plano de trabalho colocado e a expectativa é alcançar no Rio Grande do Sul, em termos de em torno de 18 municípios dentro do Rio Grande do Sul, com os povos que devem participar diretamente nesse curso à distância, e ele será aberto a nível nacional, e a nossa expectativa é alcançar até 150 pessoas inscritas, e a gente constituir, poder entregar ao nosso deputado indicadores para definir o processo de segurança alimentar dos povos tradicionais moçambicanos, para que isso gere leis e inserções reais no processo. Então, a gente vem estabelecendo a base referencial teórica desse curso e parcerias. Nós trabalhamos com a Unilab, trabalhamos com mestres e
mestras, trabalhamos com com a Universidade de Minas Gerais, quando uma das mestras veio com projetos não colocados. Em relação ao Função Ótima e os resultados desse projeto, a engenharia realmente foi um fator importante, e a parte burocrática também, mas a gente tem conseguido um fortalecimento institucional, principalmente dentro do estado do Rio Grande do Sul, né, que é a questão do funcionamento e troca com a rede de empreendedores dos povos tradicionais norte-americanos, um projeto que é desenvolvido junto ao CAMP, com produtores, pequenos produtores rurais, que a gente tem desenvolvido parceria institucionalmente com o fórum. Muito obrigada. Obrigada, Cota. Bom, a Cota fez todo o histórico, né, de como é que o fórum entra, né, nesse projeto. Do lado de cá, né, o projeto ele resulta de várias parcerias, né, com a Secretaria de Educação à Distância, né, com o CISAD, que é o Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento, com o Ação, o Círculo de Referência, né. Eu, Valéria, sou da Faculdade de Educação, né? Então eu trato mais as questões pedagógicas, metodológicas, né? E o trabalho que vem desenvolvendo, a gente tem práticas, né? De um lado, a gente está tentando construir uma metodologia tanto para o curso, para o conteúdo, para a criação, a produção dos conteúdos do curso, quanto para todo esse processo que está envolvendo a escuta, né, dos povos, dos representantes, dos mestres, das mestras, dos pais e mães de santo, das pessoas que são ligadas, né, aos povos, são os povos tradicionais de matriz africana. Então, a gente está desenvolvendo uma metodologia que até então a gente não tinha conseguido fazer aqui dentro da universidade, que ela é totalmente dialógica, né? Nós trabalhamos em rede. A Cota, né, que é do fórum, ela faz parte da coordenação, ela faz parte do processo decisório conosco, e a gente resolveu, antes de fazer o desenho do curso, fazer uma escuta, né? Então, nessas sextas-feiras, o que a gente faz? A gente traz pessoas. Inicialmente, a gente trouxe só para o nosso grupo de pesquisadores, né, as nossas bolsistas, mas a gente viu assim que na primeira reunião, mas veio o pai Jorge, né, que é da Nação Jeje, veio a mãe Adriana, que eu não me lembro agora se era Urubá. Na primeira vez veio as 4 autoridades tradicionais dos povos tradicionais matriz-africana. Do povo Jeje, o pai Jorge, como a Valéria colocou. Do povo Yorubá, teve mãe Giza de Pelotas, do Rio Grande do Sul, Isso. e pai Odesse. E do povo Banto, mãe Rita, de Minas Gerais. Ah, mãe Rita. Eu achei que era a mãe Adriana, que sempre está aqui com a gente. Então, aí quando a gente começou a conversar com eles, foi uma coisa muito, muito interessante que aconteceu, porque assim, eles, em poucas palavras, eles nos contaram toda a trajetória, toda a história, né, desses povos no Brasil, e como é que estava a situação deles, alguns até em segurança alimentar, né, com questões muito... E cada um com as suas questões, com as suas especificidades. Então, a gente percebeu assim, que esses conteúdos, eles não deviam ficar só restrito para nós, né? Porque, assim, é uma riqueza que tem que ser compartilhada. É um tipo de conhecimento ao qual a gente não tem acesso se a gente não é do grupo, né? Se a gente não é... a gente não sabe o que acontece. E ali ficou muito claro, né, que os povos são muito diferentes entre si. As generalizações que a gente faz, muitas vezes, em relação, né, aos povos, enfim, todos os descendentes, né, afro-brasileiros, às vezes elas não têm respaldo, né, na cultura e na vivência deles. Então, o que a gente fez? A gente abriu. E abriu, assim,
né, no nosso estilo assim de pé de ouvido. A gente falou para algumas pessoas, né? E aí as pessoas começaram a vir. E dentro disso, a gente criou então uma rotina de conversa, uma roda de conversa. A gente traz algumas pessoas para conversar. A Gabriela, né? Ela veio mostrar para a gente um pouco, né, do que ela constrói, né, nas pesquisas dela com indicadores. E a partir da fala dela, a gente conseguiu construir a gente fez o desenho de cada módulo, porque a gente percebeu que como o nosso produto final, o resultado final do curso, a gente quer essa construção dos indicadores de segurança alimentar e nutricional, a gente queria fazer isso com os Potmans. Então, a gente fez o contrário. A gente pegou a ideia dela de indicadores, o que precisava, né? E a partir daí a gente construiu os 3 módulos. Em outra conversa que nós tivemos, né? Então, assim, e aí a gente foi chamando as pessoas, né? E as rodas acontecem, a gente grava essas rodas, porque uma das coisas que a gente percebeu também é que se a gente está trabalhando com povos de tradição oral, não faz sentido um curso para eles que seja baseado só na escrita. Então, assim, nos pareceu que é muito mais produtivo, né? Que, por exemplo, quando a gente vai falar da história dos povos, esses povos falem, contem a história. Quando a gente vai falar do percurso do fórum, vêm as pessoas do fórum e contam suas experiências, os desafios, aquilo que eles já construíram, né? E o que eles esperam construir a partir dessa formação bem focada, né, na cultura alimentar deles. E, então, a gente fez, acho que 5 ou 6 encontros já. A semana passada, Gabi, me ajuda. A semana passada, a gente trouxe um professor da Unilab. Continua, posso dar Gabi. uma comentada? Tá. Pode. Então, a professora Valéria falou dos 2 primeiros encontros, o primeiro focado principalmente na questão dos indicadores, nós estávamos trabalhando somente entre a gente, e a gente resolve, então, abrir para convidados. Tivemos, então, esse encontro com os mestres, onde a gente começa a consultá-los como eles gostariam de ser abordados, chamados, qual deve ser a relação, né, de uma pessoa com um mestre. Depois nós passamos por Fanon, e aí as minhas colegas podem aprofundar bastante, né, esse autor e a importância dele dentro dos contextos que a gente vai estar trabalhando. E aí passamos, então, para a ideia do Atlântico Negro, da diáspora, do papel da mulher em todos esses contextos. E eu vou me aprofundar um pouquinho no último encontro, porque o último encontro foi com o professor Basilelli da Unilab, mas esse encontro com ele se deu por 2 vias. Uma delas a partir de toda uma rede hoje que existe de centros de segurança alimentar e nutricional ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, aqui nós, do Assam Círculo, somos um desses centros que foi fomentado por essa chamada pública do Ministério de Ciência e Tecnologia, junto, então, a essa coordenação também dessa área. E nisso se cria uma rede de 89 projetos hoje que fomentam, e entre eles a Unesp tem o Intersam e faz todo um trabalho junto ao mecanismo da CPLP, buscando integrar, então, a experiência brasileira, aproximar os países africanos, e por isso a Unilab é uma das instituições centrais dentro desse processo. O professor Basilelli é um professor do Congo, e que tem toda uma interlocução com a União dos países africanos, e nós colocamos para ele, né, assim, a motivação da vinda dele foi para dialogar com a experiência do povo Jeje de ter um consulado do Benin numa unidade tradicional territorial. Então, foi um diálogo entre essas 2 experiências, buscando pensar, né, como que o próprio curso também pode fomentar mais essa participação, essa representação dos países africanos no Brasil.
esse papel que é conseguir a questão da documentação, a dupla cidadania dos africanos hoje que estão, né, nesse processo de diáspora. E a partir disso, o que nós colocamos para ele foi essa possibilidade da gente pensar como que está as legislações de soberania e segurança alimentar e nutricional nos países africanos, quais as experiências, né, que a África tem nesse sentido. Então, essa foi uma das vias, e a outra foi pelo próprio fórum, o Fórum Sam Potman, que tem uma relação já com a Unilab bastante fortalecida. Então, assim, os nossos próximos encontros vão estar também dialogando com o que é a soberania e segurança alimentar e nutricional em África e como se pode pensar nessas possibilidades de aproximação. Era essa a minha contribuição, Valéria. Isso, perfeito, Gabi. Então, assim, e hoje a gente, então, resolveu olhar para esse material junto com vocês, né, e decidir as próximas temáticas, né, o que mais a gente tem que trazer, quais são as pessoas, e, principalmente, a gente olhar para essa metodologia que a gente está tentando formular junto com o fórum, né, que é baseada sempre no diálogo, na roda, na oralidade, né, na troca de saberes, levar isso para o curso, né, para a gente, assim, é fundamental documentar todos esses encontros, por isso que a gente grava tudo, né, porque esses encontros, essas falas, essas pessoas, todas nós que estamos aqui, a gente entende que são também, né, os sujeitos das políticas também são sujeitos do conhecimento, né? Então, assim, se produz um conhecimento aqui que não é só a partir dos convidados, mas muito bem das falas das pessoas que estão aqui, né? Que se colocam e dialogam com aquilo que a gente está trazendo dentro do curso também, né? Então, a gente imagina que a gente vai passar esse ano todo reunindo nas sextas-feiras, né? E trazendo várias pessoas, vários grupos, vamos fazendo várias parcerias e, a partir daí, a gente organiza o curso e aí a gente imagina o seguinte, porque o curso, ele é sem tutor, né? E aí, qual foi a nossa ideia inicial? Primeiro, a gente imaginou fazer um curso até com tutor para os Potmans, né? Daí a gente descartou. Não, a gente vai fazer no Lumina o curso inteiro, e aí a gente não tem controle de quem se matricula, né? Ele é livre, é um curso livre, então as pessoas vão. Mas o que a gente pretende fazer? A gente pretende que os Potmans que vão participar dessa primeira turma do curso, eles sejam acompanhados pela gente, né? Então, assim, a gente vai ter momentos de rodas e de oficinas para que eles, né, após fazer a trajetória do curso, enquanto estão fazendo essa trajetória, eles possam trazer para a gente elementos para qualificar, para modificar, para transformar, para que isso, quando a gente diz, tá, agora está pronto, ele tenha toda essa característica que vem da experiência do fórum, né? Porque o fórum, ele... E a gente sabe, assim, a gente que trabalha com política pública, né, que os movimentos sociais, e principalmente os movimentos sociais, os movimentos de matriz africana, né, eles têm um jeito diferente de trabalhar a política, de trabalhar as questões, né? E a gente quer trazer isso, assim, essa característica que é baseada no diálogo, na troca e principalmente assim em relações horizontais, né? Então, bom, a gente também falamos bastante, a gente poderia fazer uma rodada de escuta se alguém quiser conversar, porque a gente tinha combinado também que eu poderia falar dos aspectos mais teóricos que fundamentam né, esse encaminhamento, essa construção, né? Mas talvez seja interessante conversarmos um pouco. Alguém gostaria de perguntar, né? Porque, afinal, a pedagogia é de uma roda de conversa. Quero dizer que é um prazer, né, estar participando desse encontro, dessa roda de vocês, né, que já se estabeleceu todas as sextas-feiras.
O Tata fez o contato comigo essa semana, me passou o convite para que a gente, enquanto na condição de representante do mandato do deputado federal Marcon, pudesse ter essa troca, né? Porque, e já de início, dizer que bom que o Tata fez esse convite, né? Porque muitas vezes, isso é que a gente luta no mandato do deputado federal Marcon, para que a gente não apenas estabeleça compromissos e indicações de emenda trabalhadas apenas no gabinete. Porque quando tu não visualiza e não verifica, não se insere da destinação desses valores, nos objetivos que foram conversados lá, e uma coisa um pouco só no papel. E dialogar e verificar exatamente o que está se construindo, esse trabalho bonito e importante que vejo aqui nas palavras de vocês, isso é muito importante para o mandato, né? Para que a gente realmente identifique e veja o que trabalho importante está sendo construído, né? A segurança alimentar e nutricional é uma prioridade do mandato, né? O mandato, acho que quase todos e todas conhecem a história e a caminhada do deputado Marcon, né? Assentado da reforma agrária, reside no seu assentamento. Então, nós temos muito respeito e vamos lutar sempre por esse tema que é muito caro, né? Estamos falando da segurança alimentar e nutricional do povo Pottman, mas hoje, infelizmente, a gente verifica a insegurança alimentar que o povo brasileiro vem sofrendo, né? E especificamente do povo Pottman. Então, Valéria, Cota e todos e todas que estão participando, a nossa condição aqui é de ouvi-los, é claro, ouvi-las e aprender, verificar, entender como exatamente as coisas estão sendo construídas, né, a partir dessa indicação da emenda do deputado, que está empenhada, o valor está empenhado. Como disse a Cota inicialmente, o valor ainda não foi pago, tá, em virtude de uma demora da aprovação do orçamento. Nenhuma emenda está sendo paga a partir de novembro de 2020. No aguardo, já foi aprovado, como reforço disse a Cota, o Congresso Nacional aprovou o orçamento, Câmara e Senado, está aguardando a sanção do presidente, tivemos algumas dificuldades, então a gente está nesse impasse que não foi definido, aguardamos para que isso ocorra o mais rápido possível, apesar, deixo aqui consignado, acho que é importante, a bancada do Partido dos Trabalhadores votou contra o orçamento, por diversas aberrações constantes neles, né? Principalmente por um massacre cada vez mais presente os nossos programas, as nossas pautas, a agricultura familiar, a luta racial, as mulheres, simplesmente o orçamento não existe mais. Há programas como o PAA, que são muito importantes, inclusive para a segurança alimentar e nutricional. Então a gente votou contra o orçamento, mas também sabemos que o não sancionamento desse orçamento traz diversos reflexos e que acabam emperrando o andamento de muitos encaminhamentos, inclusive o pagamento de algumas emendas, né? Então, para não me estender muito, dizer que é uma satisfação participar dessa roda de conversa com vocês e reforçar o quanto o mandato do deputado dá valor, dá importância para entender como as indicações de emendas são trabalhadas e trazem reflexos na base, né? Porque isso é o mais importante. A gente não pode, e isso é um princípio, né? Não podemos indicar apenas valores sem entender aquilo que, de fato, qual reflexo, qual trabalho, a incidência desse trabalho na base, né? Que é o que é mais caro para o deputado. Então, eu agradeço estar aqui e tenho certeza que tem muito a aprender com vocês aí sobre o tema. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, dizer de que aqui o Sérgio está lá em Brasília, cuida lá do nosso gabinete lá. A gente está aqui em Porto Alegre, está mais perto aqui da URGS. Como o Sérgio falou, a gente já fez 3 reuniõezinhas em relação ao projeto, porque
nós fomos indagados, né, de que tinha um recurso na URGS, mas ninguém sabia o que estava sendo feito. O próprio reitor anterior perguntou para o Marcon se estava tudo certinho, agora o novo que entrou pensou em devolver, a gente trabalhou para não. E nós temos, a minha função aqui é olhar um pouco com um olhar crítico e responder, botar na boca do deputado quando ele tem que responder sobre esses temas, né, que é o tema das emendas parlamentares. Ele perguntou e a gente estava meio sem informação. Fizemos uma primeira reunião, que o Tato, acho que o Tatá, né, depois uma professora da URGS ali me encaminhou o plano de trabalho, eu gostei do plano de trabalho, quero dizer para vocês que o plano de trabalho é tudo que nós pensava do recurso, né? Nesse sentido, eu quero só fazer 2 falas aqui, eu tenho outro compromisso às 6 horas. Primeiro, a equipe que vocês montaram para discutir um tema que é tão adverso na sociedade de hoje, né? Que é os povos de matriz africana, que a gente tem o preconceito de ida e de vinda nesse sentido da sociedade, né? E vocês estão criando espaços de formação e capacitação para que as comunidades se autovalorizem e se valorizem os seus costumes. É tudo o que nós queremos com o recurso público, que ele seja bem investido e seja investido para a gente se autopromover naquilo que a gente é na realidade. E as comunidades tradicionais dos povos de matriz africana têm um pouco isso, né? Nós atendemos aqui no mandato do Marcon, o Sérgio é testemunha, né? 30% dos valores das emendas vão para os indígenas, para os quilombolas, os povos de matriz africana, para os assentados da reforma agrária, para os atingidos por barragem e para os pequenos agricultores, aqueles bem pequenininhos, né? Então, esse povo é o nosso povo beneficiado. Se nós não botar, ninguém bota, né? Então, para fazer com que garanta a identidade deles. Segundo, gente, professores e professoras, amigos e amigas, a formação e capacitação da identidade das comunidades tradicionais, respeitando o estudo, né, e praticando em seus costumes, dentro de uma universidade, acredito que vocês também têm bastante preconceito ali em relação a esse tema. Porque se não tivesse a pandemia, essas aulas seriam presenciais, né? E essas aulas sendo presenciais, o debate ele se dá de outra forma. Como é um debate mais online, a gente tem esse entendimento. Por exemplo, essa fala nossa aqui, se ela fosse numa reunião assim presencial, a gente estaria olhando cara a cara fazendo o debate, a crítica, vendo se a gente está falando aquilo que as pessoas não gostem, as pessoas podem também responder, ou aqui também pode responder. Mas isso é a primeira coisa. Então, a segunda coisa é possibilitar a formação acadêmica, né, dos filhos, dos netos, dos bisnetos e dos integrantes das famílias e das comunidades dos povos de matriz africana aqui no estado do Rio Grande do Sul. E como foi bem dito, eu já tinha entendido antes que esses cursos eles vão ser nacionalizados, né? Então, a plataforma online que vocês estão criando é para fazer, a inscrição é nacional, né? Por isso que a gente fez uma reunião com o Tatá na tese de que uma companheira de São Leopoldo participasse. Está aqui o Rodrigo Choco, que é um companheiro que trabalha com os povos de matriz africana ali em Viamão, que é nosso assessor também, que tem interesse também de divulgar mais essa questão da possibilidade de pessoas da comunidade, além do acadêmico, a gente poder fazer atividades, quando voltar à normalidade, com as comunidades, com aqueles que não estão no mundo acadêmico, para fora da universidade. Então, os 2 pontinhos que eu queria pontuar só. E, por último, dizer, como o Sérgio disse, nós temos por obrigação prestar conta
para a sociedade do recurso público. Isso não é um dinheiro do deputado Marcon, isso é dinheiro dos impostos, das emendas parlamentares, que inclusive nós somos contra, né? O deputado fez projeto de lei para que as emendas parlamentares acabassem, porque enquanto nós demos 100 mil para vocês, tem um deputado aqui do Rio Grande do Sul que ganhou 30 milhões para votar a favor da reforma da Previdência, né? Entende? E aí esses 30 milhões não é dinheiro que pode botar 100 mil ali, ele faz uma distribuição do jeito que ele quer do dinheiro do recurso da União. Então, existe muita coisa que a gente não gosta com as emendas. Enquanto tiver, nós vamos usar. Então, e esse dinheiro vai vir. Não é só vocês que estão atrasados, quero dizer aqui para as professoras, né? Não é só vocês, todas as emendas do Ministério da Agricultura estão atrasadas, todas as emendas relacionadas à educação e a obras estão atrasadas. Essa parte do Ministério da Agricultura, que é um programa lá do Ministério da Agricultura, não foi paga nenhuma da que nós indicamos em 2019, e nós estamos com dificuldade, daí o Sérgio também pode falar mais para frente, que é manter essas emendas, porque como é que tu indica duas na mesma rúbrica se não foi pago nenhuma? Então, esse debate talvez a gente tenha que jogar para 2021, como é que nós vamos fazer. Por último mesmo, né, dizer de que temos, sim, compromisso, muita gente perguntando sobre essa emenda, a gente tem passado o telefone do Tatá, por isso que se a companheira que falou aqui, se pudesse também a Valéria, né, passar sim o telefone, para a gente poder dar o telefone depois, claro. Ó, essa pessoa aqui pode responder sobre o programa, essa pessoa pode responder sobre o conteúdo, né, porque as pessoas perguntam. Eu vou citar aqui só mais um exemplo, que a gente começa a falar e não para mais, né? Não sou professor, mas, tipo assim, nós destinamos em 2016 uma emenda para botar carros utilitários, furgões nas comunidades quilombolas, entendeu? Então, foi distribuído aqui no Rio Grande do Sul, acho que uns 11 carros. Agora, eu peguei a lista ali para ver onde é que estavam esses carros. Tu me acredita que as prefeituras recolheram tudo e botaram ou para agricultura, ou para saúde, ou para assistente social e assim por diante, e tiraram do trabalho das comunidades? Então, o objeto da emenda do deputado, que era para ir para a comunidade, está sendo usado para as prefeituras. Então, nós estamos retomando tudo agora, com acordo com a Secretaria da Agricultura Estadual, e vamos redistribuir aquelas que não tiveram na função social. Não é o caso de vocês aqui, porque a URGS tem uma história no Rio Grande do Sul, né, no Brasil, e os povos de matriz africana têm uma história de formação e capacitação a nível nacional, e acharam e colocaram o recurso ali, porque na URGS tem pessoas comprometidas também com essa causa, que é essas pessoas que a gente está vendo aqui nessa reunião. Nesse sentido, a gente acha que está em boas mãos. Claro, né, professoras e professores e integrantes da comunidade, que nós não vamos ter o resultado que nós tanto sonhava, que era aqueles seminários que a gente podia fazer para troca de experiência. Mas lá na frente, provavelmente, nós vamos ter muitas pessoas formadas e com essa questão de respeitar a cultura, a tradição, né, a alimentação, se possível 100% orgânica, mas que seja aquilo que os ancestrais trouxeram e que estão respeitando até hoje. Então, nesse sentido, né, a gente diz muito isso, que está valendo a pena, sim, colocar esse recurso. Então, Ailton, foi boa a tua fala, e até assim, eu quero, depois que a Rumi fale um pouquinho da experiência dela e o Alan, né, porque a gente já tem algumas experiências de trazer, né, os povos tradicionais de matriz africana, os indígenas, enfim, nós já temos várias experiências. E nós também, quando acabar a pandemia, a primeira coisa que a gente vai fazer é um grande seminário, né? A gente vai trazer essas pessoas para a gente se conhecer, para a gente ter, né, esse contato que a internet não permite. Mas eu vou passar a palavra para a Rumi, que daí ela comenta isso melhor que eu.
Então, enfim, a partir das falas aí da escuta aí do que foi falado, né? Eu sou professora, né, junto com a professora Gabriela, do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, né? E dentro desse programa nós temos então o Circulação, que trabalha com a temática dos povos e comunidades tradicionais, da segurança alimentar e nutricional e temas ligados à sociobiodiversidade e à conservação, né? Então, um pouco escutando aí as falas anteriores e o que se espera, né? O que a gente poderia colocar? Efetivamente, a gente tem o compromisso com o produto final, né? Que seriam esse curso, né? Da qual a plataforma de difusão vai ser utilizada a plataforma da universidade, né, que já está em curso, que tem outros cursos e tem difusão não somente nacional, diria internacional, né? Então, só para deixar claro, quer dizer, esse é um produto final da qual a gente está se comprometendo. No entanto, né, e aí um pouco, assim, eu gostaria de falar isso, no entanto, né, a Valéria deixou muito claro, né, esse processo, essa fundamentação que ela tentou dizer, de como nós formatamos, o que nós trazemos dentro desse objetivo de fazer esse curso. Nós estamos inserindo no processo, trazer essas pessoas para participação, né? Talvez muito mais do que a gente, né, falar que lá no final nós vamos fazer um seminário final, essas reuniões estão sendo esse processo, né? A reunião estão vindo outras pessoas, né? As pessoas que já vinham caminhando conosco e as novas que se interessam e trazem o seu olhar e sua fala, né? Então, é um somatório. Então, esse é um aspecto assim, né? Quer dizer, nós temos sempre aquele olhar de um produto final, mas também de otimizar o processo. Processo esse que, então, nós temos esses interlocutores, pela perspectiva do próprio desenvolvimento rural, né? Esse diálogo muito próximo com a temática, por exemplo, né, dos assentados, né, da questão dos agrotóxicos, da produção dos alimentos numa escala, né, mais justa. Né? Então, esses temas gradativamente vão sendo trazidos. Né? E não somente isso, e aí era isso que eu gostaria de falar, quer dizer, essa metodologia da qual a Valéria, né, falou, ela vem também dentro de uma perspectiva da própria universidade aí, né, que tem uma grande frente aí e um grande compromisso com a educação, né, das relações étnico-raciais. Acho que o próprio Alan vai falar depois, né, e que dentro dessa perspectiva a gente tem trabalhado, né, essa inserção, essa inclusão, né, não somente de pessoas de matriz africana, mas indígenas, agricultores, né, quilombolas. Os quilombolas, né? Digamos, então, está dentro dessa matriz mais ampla, né? E quando acho que foi, o Rodrigo, né? Acho que fala, né, que nos interessa também, né? Que a própria universidade, né, absorva e possa estar dialogando mais. É nesse sentido também que essa atividade tem tentado dar conta, né, no processo, mas é isso, a gente vê, por exemplo, os próprios bolsistas que vão atuar, né, a gente, nesse processo de seleção dos bolsistas, a gente está muito atenta a esse processo de inclusão, né, então, bolsistas que estão, ou trabalham, ou se identificam, né, dentro deste escopo que nós estamos querendo trabalhar, né? Isso também faz parte desse processo de inclusão que a gente está visualizando, né? Ou seja, a gente tem um produto final, mas tem todos esses processos em curso, né? E claro, em diálogo com o que a gente tem de referenciais aí, como já foi dito, né, da academia e não somente dentro da academia, né, referenciais como essa ideia de construir um conhecimento, né, descolonizado, decolonial, né? Então são todos referenciais mais teóricos, mas que estão
por baixo disso, né? O que eu quero dizer com isso? Que é um processo de costura de referenciais que a gente tem da academia propriamente dita, mas é uma academia que cada vez mais se vê, né, tendo que se pautar no diálogo, né? A gente vem de outras experiências como disciplinas, como encontro de saberes, por exemplo, que é uma disciplina que é uma disciplina de graduação na qual os professores são o quê? Mestres tradicionais. Né? Os professores de graduação estão dando aula na graduação nessa perspectiva de escuta, dizer que não são somente os professores acadêmicos que têm a prerrogativa do conhecimento. Há outros conhecimentos que, né, veiculam na sociedade e a universidade tem a obrigação de abrigar, de trazer e permitir essa formação para os seus graduandos, seus pós-graduandos. Né? Então, esse é um aspecto que eu, né, gostaria de complementar dentro dessa explanação desse nosso processo aí, né? Da qual, então, nós estamos agora falando como professores, mas nós temos aqui vários mestres tradicionais que estão aqui também nos ensinando nessa roda aqui, que ainda não falaram, mas a gente, né, está aqui nessa roda de diálogo, demandando, inclusive, né, que se faça presente essas vozes aí. Tá? Era isso. Abraço, muito obrigada pela presença. Eu gostaria só de fazer um comentário, se ele pudesse ouvir ainda, o Ailton. Diga. Então, sou a professora Gabriela Coelho de Souza, e é muito bom ouvir o quanto que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem atendido às demandas de processos de monitoramento do recurso público. E eu falo em nome dos NEDETs, dos Núcleos de Extensão e Desenvolvimento Territorial, onde estávamos articulados uma grande política, né, em todo o território brasileiro, e nós aqui estávamos território rural litoral e campos de cima da serra. E o que se via exatamente é essa necessidade da participação social sobre o uso dos recursos. E isso só é possível, né, a partir do envolvimento da sociedade civil. Então, acho que, apesar de toda essa estrutura ter sido rompida, hoje o Fórum de Segurança Alimentar Nacional dos Povos de Matriz Africana pode vir a suprir exatamente essa lacuna, e as universidades trabalhando juntos podem criar esses mecanismos de monitoramento do uso dos recursos públicos. Então, assim, acho que é muito gratificante ouvir o quanto que vocês estão satisfeitos em ver a destinação do recurso dentro da URGS chegando a uma finalização esperada, e esse crédito, então, que nós temos, mas a gente gostaria de colocar isso, né? Essa possibilidade e agradecimento da confiança dessa emenda. Tranquilo, professora. A gente tem essa tarefa a fazer, né? A nossa tarefa é destinar o recurso e ver lá na ponta se ele chega. O que é a ponta? A ponta é a comunidade, tá chegando. O Sérgio pode botar meu telefone ali também no chat, né? E o Sérgio pode ter o contato do Sérgio do show. Quem está aqui, eu fico no escritório em Porto Alegre, né? Então, quem está aqui em Porto Alegre, quando quiser trocar uma ideia sobre isso, a gente está à disposição nas comunidades quilombolas, indígenas, nos assentamentos. Você sabe que o deputado mora num assentamento até hoje, né? O assentamento dele é produtor de arroz orgânico, né? Então, a gente tem essa experiência. A profissão nossa não é política, é outra. É agricultor, né? Isso aí. Então, a gente tem esse entendimento. Nós fizemos muitas casas, do Minha Casa Minha Vida, nas comunidades quilombolas, fizemos nos agricultores, fizemos nas áreas indígenas. É um sonho que eu tinha aqui no Rio Grande do Sul, era ver o índio morando numa casa de material. A gente fez mais de 600 casas para os indígenas. Mas daí o que eles pediam para nós pela cultura deles, né? Por exemplo, os índios caigangues, talvez eu esteja falando uma grande bobagem, mas foi o que eu aprendi lá em Redentora. Eles não dormem se não tiver com os pés quentes. Então, tu fazia o piso na cozinha, botava a lajota, eles tiravam a lajota, tiravam o piso e deixavam um lugar lá para fazer um foguinho de chão para esquentar os pés. Então, são as coisas antigas que a gente, às vezes, vamos botar uma casa lá para um índio,
para uma comunidade indígena não é muito o que eles, às vezes, precisam, né? Mas hoje a gente tem aprendido muito também, e especialmente na questão da alimentação, né? Os quilombolas, a mesma questão, né? Então, as comunidades fizeram as casas, moram bem, produzem a sua própria alimentação, é uma cultura diferenciada e a gente tem que respeitar. E nós temos essa relação. Grande abraço a todos. Grande abraço. Bom dia, boa tarde, né? Quase boa noite a todas e todos. Dizer novamente, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Alan, sou professor aqui na URGS. Atualmente estou coordenando o NEAB, que a professora Rumi ela já trouxe na fala dela, né, essencialmente, assim, e o NEAB, particularmente, tem essa função de agregar, né, de estabelecer esse diálogo acadêmico, de pensar essa relação da academia com as comunidades, né? Então o NEAB tem também esse movimento social importante de formação dos nossos estudantes, né? E diálogo constante. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? E a preocupação ali na fala do Ailton, eu acho que o NEAB tem feito isso de maneira muito visceral dentro do Departamento de Desenvolvimento Social, né? Agora mesmo nós temos projetos estruturais em andamento, um projeto que foi, inclusive, aprovado assim, pelo CERT, né, que envolve a educação escolar quilombola, e aí essa educação escolar quilombola ela não está desarticulada das comunidades, né? Então é um projeto de educação escolar quilombola, as escolas no contexto urbano, as escolas no contexto rural, mas pensando também a relação dessas escolas com as comunidades. E aí eu penso também que esse projeto de educação, né, de pensar a segurança alimentar, ele está muito ligado também, né, a esse currículo, a essa educação escolar quilombola, que tem que ser diferenciada, que tem que pensar o ambiente. Então, a gente está muito articulada nessa perspectiva. E antes de vir para essa reunião, eu estava em outra reunião com a atual, uma das coordenadoras na SEDUC, né, na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, onde, de novo, a gente vai articular um projeto muito mais amplo de educação, né, escolar quilombola. Então, novamente, essa sinergia do NEAB nesse projeto com a educação. Então, eu vejo assim que é muito tranquilo assim, para nós, né, na articulação com o IACOREC, com a Frente Quilombola, né, todos nós temos várias inserções, né, de pensar a relação com essas comunidades, não numa relação colonial, né, comunidades com os povos de terreiro, enfim, com todos os projetos voltados para essas populações, né? Então é sempre numa visão de diálogo, não é um diálogo verticalizado, é uma aproximação mesmo respeitando os lugares, né? Nós estamos na academia, mas nós entendemos onde estamos, né? E que é importante escutar, sobretudo, os mestres, as mestras de saberes, né? As lideranças em todas essas comunidades. Então eu percebo que é uma sinergia muito interessante, né? E eu fico muito contente de poder acompanhar, né, como parte dessa equipe. Acho que é isso. Obrigada, Alan. Kimberly. Eu poderia começar, então. Eu sou Kimberly Rodrigues, sou estudante de saúde coletiva pela URGS, e a questão desse processo, né, essa construção desse projeto que se dá, eu, enquanto mulher negra, participando desse projeto, acabou sendo uma questão de autoconhecimento, né? Eu gostaria de salientar isso. E pensar que quando chegar o produto final, a gente poder mostrar isso para outros estudantes negros e negras, assim como eu, que estão entrando, que vão se inteirar mais da própria história, reconhecer a nossa própria história, né? Porque muitas delas nos é contada. Agora a gente está querendo que nós contemos a nossa própria história. Então, também trazer o conhecimento tácito dos povos tradicionais para dentro da universidade. Trazer e ficar enquanto os povos tradicionais e nós enquanto escuta. Trazer eles e aprender com eles, que também é o nosso intento das nossas rodas de sexta-feira, as nossas construções. Então, esse processo todo, eu, como sempre brinco com as meninas, eu aprendo e construo. Então, para mim é gratificante estar junto, participar e me inteirar da história. Aprendi muito até agora nesse processo da história dos Potmas. Então, com esse recurso que nos foi agraciado, é de extrema importância, né, salientar que o produto final ele vai chegar
há muitos outros estudantes, assim como eu, que podem se inteirar mais no assunto. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar compondo com vocês esse projeto enquanto bolsista e agradecer o recurso que nos foi dado, né? Estamos nesse processo, infelizmente, de até ser assinado, mas não se perder na luta, é seguir lutando e acreditando nesse projeto, que o resultado final vai ser ótimo. Eu acho que eu poderia contribuir com isso, posso ainda fazer um pouco mais de falas, mas num primeiro momento é isso. É agradecer e construir, todos nós juntos. E dar voz, né, aos povos, trazer eles, que isso é muito importante para a universidade. E eu fico... Obrigada, Kim. E agora que você falou, né, realmente a gente está fazendo tudo isso sem a verba, né? Porque a verba está ali, é uma potencialidade, né? Mas com verba ou sem verba, e eu venho do movimento social também, a gente sabe assim que as pessoas vão fazendo, né? Vão chegando, vão se articulando, vão trabalhando em rede e as coisas estão acontecendo. É claro, né? O recurso ele é fundamental para a parte técnica, para o pagamento do trabalho, né? Porque é um trabalho muito árduo construir isso, né? Toda a ferramenta, todo o módulo, e é feito por bolsistas que estão num processo de aprendizagem, né? E nós também estamos num processo de aprendizagem aqui, porque o que nos chegou, e eu gostaria que depois, quando a gente editar alguns dos nossos materiais, Sérgio, você levasse lá para o deputado, para ele ver a riqueza daquilo que está sendo potencializado, né, a partir de um recurso que ainda nem... né? Então, assim, isso é muito importante. Porque o pretexto do recurso nos uniu ao fórum, fez com que a gente estabelecesse um contato, né, buscasse dentro da universidade alunos, né, e alunas que são negros e negras, né, para trazer junto, para a gente discutir, e todos nós estamos, então, nesse processo de aprender junto. Eu acho que não é por acaso que esse é nossa primeira parceria, eu, Rumi, a Gabi e a Alan, né? Mas, assim, é porque eu acho que é isso que nos une, né? Esse esforço de trazer para dentro da universidade, validar os saberes e os fazeres dessas populações com quem a gente trabalha cotidianamente, né? Há muito tempo. E isso, eu acho que é um esforço que, sim, tem que ser valorizado, né? Pelo governo, né? Na verdade, assim, isso deveria ser, né, a regra e não a exceção. Mas a URGS, eu acho que ela está fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido, e eu fico muito feliz também de fazer parte desse processo. Primeiramente, quero apresentar, eu sou o Rodrigo, então eu quero parabenizar a equipe que montou e teve essa iniciativa, né? O mandato está à disposição, se colocou à disposição e vai estar sempre se colocando à disposição na construção de políticas públicas que vêm de contra a necessidade e a realidade da nossa população, né? Então a gente está muito feliz que está acontecendo esse processo, e é uma cooperação, né? Uma cooperação de pessoas que entendem que essa política ela transcende a questão ideológica, uma política que trabalha o berço, né? O berço civilizatório da nossa comunidade negra que vive no território. Então, assim, quero parabenizar e dizer para a Kimberly que isso aí é um projeto, né? O recurso, que esse recurso e todo esse empenho que vocês fizeram para trazer para nós esse projeto, para trazer para a sociedade esse projeto, se torne uma política pública efetiva e que seja uma política pública que a gente lute quanto povo tradicional para que ela se estabeleça no Estado como uma ferramenta, né, de inserção do povo tradicional de comunidade. Então, fico muito feliz com essa iniciativa, vocês estão de parabéns, tá? E estamos juntos aí aqui em Viamão, junto com o mandato Marcon, para auxiliar nesse sentido, tá bom? Obrigada, Rodrigo. E eu acho, assim, a política já existe, né? A legislação da educação para as relações étnico-raciais, elas estão aí desde 2003,
né? O que falta é a gente ter condições de efetivar isso, né? Dentro da universidade, a gente está fazendo uma conversa, né, de como inserir essas formações nos cursos de licenciatura e como levar isso para as escolas e para as comunidades. Então, assim, a legislação tem, né? O que falta é a gente conseguir que ela... Né? Exatamente, porque, assim, projetos... A gente sabe, uma política pública ela existe quando tem recurso, né? Quando há um interesse do Estado para que ela aconteça. Porque a gente tem diversas, né, legislação da educação do campo, da educação indígena, da educação quilombola e da ERER, né, que é uma educação antirracista, e a gente ainda está nesse desafio de fazer a coisa acontecer aqui dentro da sociedade e também na nossa universidade, que é um reflexo da sociedade, né? Então, assim, a gente está nessa luta e vamos ver, né? Mas, assim, voltando à questão ali mais formal do encaminhamento, Valéria, como é que está formalmente o convênio com a universidade? Está todo ok? Como é que tá essa situação? Então, o dinheiro já está na universidade, né? E o que falta, e nós já fizemos, por exemplo, nós já encaminhamos todos os pagamentos de bolsa de janeiro até março, tá? Mas tudo bloqueia no financeiro porque não saiu ainda a LOA publicada, né? Isso. Então, a gente tem um recurso, está dentro da universidade, a rubrica está certa, está tudo ok. Aqui dentro, a parte administrativa, a gestão, está super tranquila. A gente fez, né, eu acompanho, eu não sou da área financeira, mas assim, a gente acompanha o pessoal do financeiro, né? Toda segunda-feira a gente conversa para ver como é que tá as coisas, né? Mas assim, faz 15 dias que está parado na mão do presidente, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso nos dá, assim, uma grande insegurança, né? Porque, por exemplo, assim, a gente tem toda a parte técnica para fazer e nós já temos bolsistas selecionados, mas a gente não chamou eles, né? Inclusive, liberamos para que eles pudessem pegar outras bolsas, enfim, né? Porque a gente está com esse receio porque para quem está estudando, esse recurso, ele é para sobrevivência, né? Então, assim, do estudante, da estudante. Então, assim, a gente tá assim, com muito cuidado, né? Mas, assim, da parte administrativa está tudo ok. Está tudo ok, né? Está tudo ok. Isso é uma dúvida, porque a gente até dialogou já tarde com quem, na verdade, cuida formalmente dos encaminhamentos de emendas do mandato, e a gente estava até falando sobre isso, sobre como estava formalmente esse diálogo com universidades, com o convênio, assinatura, estava tudo redondo mesmo, porque isso é importante, né?